Bom dia a todos, bem-vindos a Manaus. Os irmãos não imaginem a alegria que eu tenho de podê-los receber em nossa casa. Eu me lembro muito bem, e hoje para mim também é um presente, porque me lembro muito bem quando eu cheguei aqui no ano de 1984. Esse ano completa 40 anos que nós saímos de São Paulo, enviado pelas vossas igrejas, eu, minha família, Dilma, Bruno, Igor e Juliano, quando nós chegamos aqui com o objetivo de pregar a palavra de Deus aos povos não alcançados. E quando chegamos em Manaus, nós nos direcionamos à parte noroeste do estado do Amazonas, seguimos para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, aonde nós permanecemos durante 15 anos entre o povo Baniwa, no Vale do Rio Içana. Ali Deus nos abençoou de tal maneira, Deus nos deu o privilégio de poder morar com o povo, Deus nos deu o privilégio de fazer bons amigos, Deus nos deu o privilégio de testemunhar e falar de Jesus, Deus nos deu o privilégio de trabalhar juntos com eles e de poder ensinar durante o tempo em que nós estivemos ali. No momento, nós estamos trabalhando na sede da missão em Manaus, mas não é diferente, continuamos trabalhando com os nossos queridos irmãos que estão em lugares distantes, espalhados pela Amazônia. Não somente assim, mas ainda continuamos trabalhando com aqueles que estão na cidade e têm nos dado a oportunidade de poder testemunhar e falar de Jesus. E nesta manhã nós queremos deixar um desafio de perseverança na realização do trabalho do Senhor. Parece muitas vezes que é um trabalho fácil, parece muitas vezes que nós podemos fazer de qualquer maneira, mas não é assim que funciona. O trabalho do Senhor, a própria palavra de Deus nos fala que é como um campo, e no campo você tem que trabalhar de uma maneira ardorosa, tem que gastar tempo, tem que trabalhar na terra, tem que semear e esperar os frutos. E é assim na obra missionária. E todos nós que estamos aqui nesta manhã, com certeza, teríamos testemunhos para dar a respeito desse trabalho que deve ser realizado com afinco e principalmente com dedicação. E, como eu disse, é um privilégio quando nós nos juntamos aos nossos irmãos das igrejas batistas bíblicas em Manaus, e assim nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, trabalhando para o avanço da palavra de Deus, para alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. O tema nos fala a respeito de perseverar. Falar a palavra perseverança é muito fácil, mas entendê-la, mas praticar essa perseverança muitas vezes é difícil, porque às vezes nós temos que chegar no fundo do vale e temos que ressurgir, subindo devagar até chegar ao topo novamente, e às vezes nós descemos outra vez atrás das ovelhas. Não é fácil, mas a palavra de Deus nos fala que nós somos mais do que vencedores, e diante desta corrida nós sempre vemos o Senhor, a bandeira do Senhor sendo desfraldada e a vitória chegando a cada dia. Eu quero, nesta manhã, para não perdermos muito tempo, porque o nosso tempo também não é longo, se fôssemos falar, obrigado pastor, se fôssemos falar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós durante todo esse tempo, nós missionários, nós poderíamos passar aqui um pouco de tempo contando as histórias. Mas quero convidá-los para abrir as suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, verso 18 a 20, trecho muito conhecido, todos nós sabemos até mesmo de cor, mas saber o texto e praticar o texto é completamente diferente. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos praticar o que ela está nos ensinando. Então Mateus 28, verso 18 até o número 20. A palavra de Deus nos diz assim: assentados mesmos,
E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, examinando-as, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu quero começar essa fala nesta manhã, passando algumas estatísticas, algumas informações para os irmãos. Muitas nós conhecemos, outras nós talvez ignoramos, mas é a realidade, meus queridos. Há mais de 8 milhões de pessoas na face da terra. Embora que a pandemia da Covid veio, ceifou a vida de muitos, há mais de 7.500 línguas espalhadas pelo mundo. E as estatísticas nos dizem que praticamente 1/3 dessas línguas nunca ouviram nada a respeito de Jesus. Os irmãos podem entender isto? Essa quantidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Então, quando nós olhamos para a multidão espalhada pela face da terra, nós vemos que todos esses ainda não ouviram falar de Jesus. E esta responsabilidade cai sobre nós, cai sobre mim, cai sobre vocês. Nós sabemos que o serviço de propagandas anuncia produtos em lugares mais difíceis que vocês podem imaginar na face da terra. Lugares aonde a palavra de Deus ainda não chegou. Eu me lembro que em 1984, há muito tempo atrás, lá no Rio onde eu morava e trabalhava, chegou alguém levando Coca-Cola, coisa que é uma novidade que ninguém conhecia. Mas havia chegado ali, como tem chegado em muitos outros lugares, aonde Jesus Cristo ainda não chegou. O desafio da evangelização é muito grande quando nós olhamos para a necessidade do mundo. A palavra de Deus nos fala em livro de Mateus que Jesus, lá em Lucas, nos fala que quando Jesus chegou perto de Jerusalém, ele viu a cidade e ele chorou, meus queridos. Chorou com pena dela e ele disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo soubesse que eu preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isto. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampa de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. E eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Meus queridos, hoje nós estamos vendo o mundo sendo destruído literalmente, e muitos ainda não querem reconhecer Jesus como Salvador. Hoje nós vemos pessoas caminhando a passos largos, indo para o inferno porque não conhecem a Jesus. A nossa missão tem um filme chamado Taliabo, e naquele filme Taliabo tem um vovozinho em que ele clamava porque ele queria ouvir a história, ele queria conhecer a história, ele queria saber quem era aquele que poderia te dar a água da vida, a água que ele tomaria e nunca mais iria morrer. Mas ele achava que os missionários estavam demorando muito para apresentar esta água a eles. Meus queridos, nós conhecemos esta história, e muitas vezes nós não apresentamos essa história àqueles que não a conhecem. Muitas vezes nós passamos ao largo daqueles que querem ouvir esta história. Para aqueles que já tiveram oportunidade de andar em Manaus, esses dias que aqui chegaram, quando você chega no porto da cidade, no final da tarde, você pode ver uma infinidade daqueles carregadores ali deitados, completamente embriagados. O dinheiro que eles ganharam fazendo o trabalho durante o dia, agora eles tomaram
ali, ou beberam, estão completamente caídos, perdidos, mal cheirosos e caminhando para o inferno. E às vezes nós passamos, ignoramos e esquecemos que também eles fazem parte desta estatística. Além de tudo isto, quando nós vemos o mundo agora chegando no nosso Brasil é um continente, a Amazônia, uma extensão grandiosa. Calcula-se que exista de 35 mil a 40 mil comunidades ribeirinhas espalhadas pelos 9 estados da Amazônia Legal. Mas aí vem a pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí está a responsabilidade minha, como crente em Cristo Jesus, está a responsabilidade nossa como povo de Deus, igreja, de enviar, de orar, de suprir as necessidades daqueles que estão indo, para que eles possam estar em lugares distantes, para que essas pessoas possam conhecer a Jesus como Salvador. Então, quando nós olhamos essa situação, nós podemos ver que ainda falta muito a ser feito. E o que é que eu preciso para ser um trabalhador da seara do Senhor? O que eu preciso fazer para ser mais um trabalhador, para realizar a tarefa que o Senhor realmente tem colocado em nossas mãos? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela tem nos desafiado. A palavra de Deus é bem clara quando ela nos mostra as necessidades. Perseverar, perseverança em alcançar os não alcançados. Agora, é sabido que praticamente todos nós que aqui estamos, nós temos parentes que não conhecem a Jesus. Às vezes eu estou querendo ir nos confins da terra, mas possivelmente a minha Jerusalém está à volta de mim. É o meu pai, a minha mãe, é meu irmão que não conhece a Jesus. E muitas vezes nós ignoramos isso, nós queremos ir distante. Enquanto também nós temos a responsabilidade de fazer o trabalho com aqueles que estão perto de nós. Para realizar o trabalho do Senhor, nós precisamos de ter algumas habilidades para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Levar o Evangelho aos não alcançados exige preparação. Levar o Evangelho aos não alcançados precisa habilidades práticas e principalmente perseverança. Mais de 7 mil grupos de pessoas permanecem não alcançadas. Isso significa que não tem crentes, isso significa que não há igrejas ou testemunho do Evangelho nesses lugares, e que toda a sua população, como esses grupos, não estão completamente familiarizados com o Evangelho. Aqueles que têm um compromisso com o campo missionário para alcançá-los, geralmente deve começar do zero. Quando você vai para um lugar desse onde não há nada, você tem que começar do zero. Não é diferente no trabalho transcultural. Muitas vezes quando nós chegamos, não existe a língua escrita, somente a língua falada. O missionário então vai aprender como ouvir os sons, vai aprender como formar as palavras, vai aprender como formar as frases, vai aprender como escrever as histórias. E vai trabalhar para traduzir a palavra de Deus, para que possa apresentar a palavra de Deus na própria língua, no próprio idioma de onde ele está, para que a palavra de Deus seja compreensível e aqueles que a ouvem tenham suas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Tem que começar do zero. Enquanto que muitas vezes outros, em determinados trabalhos, quando eles chegam, o trabalho já está iniciado, já tem algo pronto, fica muito mais fácil aparentemente, mas se ele não conseguir se incluir naquele local, no meio daquele povo, muitas vezes ele vai passar tempos e tempos e não vai conseguir avançar.
Porque muitas vezes nós queremos chegar num determinado lugar, mas nós queremos ficar separados, porque nós somos diferentes. Nós viemos de estados diferentes. O mineiro fala uai, o nordestino fala oxente, o gaúcho fala tchê, e às vezes, aonde eu estou, não falo nenhuma dessas palavras. Mas eu tenho que achar o linguajar local para que eu possa entrar no meio daquele grupo e possa ter a oportunidade para poder me comunicar e assim ser incluído no meio daquela sociedade e ter liberdade para falar de Jesus. Então, muitas vezes, como o próprio Paulo disse, nós temos que viver da maneira aonde nós estamos para nós nos identificarmos com aquele povo, para que assim tenhamos a oportunidade de falar de Jesus. Então nós podemos alcançar grupos de povos não alcançados que não têm acesso ao Evangelho. E precisamos ter alguma dessas habilidades. Eu acredito, meus queridos, que uma das primeiras habilidades que nós precisamos para realizar o trabalho do Senhor é ser humilde. Porque quando nós nos tornamos pessoas orgulhosas, pessoas achamos que nós somos melhor do que os outros, nós vamos viver sozinhos, isolados, sem ter uma maneira de comunicar, e aí fica muito difícil, porque fica inacessível aquelas pessoas se aproximar de nós e nós também deles. Então, primeiramente, nós temos que ser humilde. Você precisa ser um aluno humilde, porque quando você entra no trabalho, aonde você foi enviado, para onde você está, nós nos tornamos um aluno, porque nós temos que aprender completamente da geografia onde nós estamos. Nós temos que aprender como vive a sociedade aonde nós estamos. Nós temos que aprender como é o comércio local de onde nós estamos. Quando nós chegamos aqui em Manaus em 84, meio-dia fechava o comércio, só abria 2 da tarde, para nós que estávamos acostumados a ir no comércio toda hora e comprar o que precisava. Quando chegava naquele momento, tudo parava e era só depois das 2. E agora, a feira lá na beira, às 16 horas fecha. Se você chegar lá, não tem mais nada aberto. Depois da pandemia, então nós temos que aprender a cultura local, nós temos que aprender o funcionamento local, nós temos que nos inserir no meio desse povo. Será que você está disposto a fazer o papel? Muitas vezes, meus queridos, quando eu me lembro lá no Rio, quando eu tentava falar o Baniwa, eu errava demais e eles zombavam demais. E os meus filhos andando lá perto de mim, conversando com as crianças, meus filhos diziam: pai, não é assim, pai, fala é desse jeito. Meus filhos foram aprendendo muito mais fácil, sem precisar sentar, escrever, estudar. Para criança é muito mais fácil. E eles zombavam, e isso é muito fácil para fazer você desanimar, a desistir de seguir em frente no aprendizado, porque você parece ver que você não vai para frente, você não vai conseguir comunicar. E nós temos, e às vezes, irmãos, pessoas que realmente não conseguem alcançar um nível de conhecimento que possa realmente aplicar ou ensinar a palavra de Deus, por não ter conseguido o aprendizado do idioma de onde você está. E muitas vezes nós somos tratados até mesmo como bobos. Isso aí não sabe nada, não entende nada. No entanto, diante de tudo isso, nós devemos aprender o idioma, ou aprender a nos comportar igualmente as pessoas onde nós estamos. Deus quer nos usar para atrair as pessoas, mas só Ele tem o poder de mudar o coração de alguém, inclusive o nosso. Porque se nós chegarmos todos orgulhosos, achando que nós somos sabichões, conhecemos tudo, somos melhor do que os outros, nós vamos ser envergonhados constantemente. Além do mais, nós precisamos lembrar que, dependendo de onde você está, você é considerado um estrangeiro. E algumas pessoas podem pensar isso de nós. Aqui, a Casa da Missão
é conhecida como Casa dos Americanos, embora que não tenha americanos lá, mas no passado era assim. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu fiquei residindo na Casa da Missão, eu fiz questão de colocar um mastro e hastear a bandeira do Brasil todo dia. Quando alguém chegava no aeroporto e dizia assim, olha, eu quero ir para Urucará, número 244, pegava um táxi, eles diziam, lá na Casa dos Americanos. Eles já sabiam. Mas não é americanos, nem brasileiros, somos cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Nós estamos residindo ali, mas estamos com um propósito, fazer Jesus Cristo ser conhecido. Ali é a embaixada do reino de Deus, aonde nós nos reunimos para propagar a palavra do Senhor. Além de ser humilde, também um outro requisito, estar disposto a compartilhar da nossa vida com outras pessoas. Aí vocês poderiam dizer, mas como é que eu vou compartilhar, pastor? Quando nós trabalhamos lá na aldeia, era completamente diferente. Nós chegamos de fora, os mosquitos, os piuns, maruins, carapanãs, ficávamos todos cheios de feridas. Nós éramos diferentes, sangue novo. Além do mais, o tempo todo eles estavam conosco, e não era uma coisa comum. Na hora do almoço eles estavam ali olhando pela janela e para nós, porque nós éramos diferentes, tínhamos acabado de chegar. Quando nós chegamos lá, eu tinha um filho que estava com 4 anos de idade, o do meio tinha 2, o menor tinha 6 meses. Então para nós foi um desafio muito grande. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, eles gostavam de crianças. E todos queriam ficar com os nossos filhos, queriam brincar com os nossos filhos. E nossos filhos se misturaram com eles. E aquilo fez com que nós pudéssemos ter um tempo agradável quando nós estávamos ali. Nós começamos a compartilhar a nossa família com eles, a estar com eles, a comer com eles, a convidá-los para estar conosco. Era diferente, porque na cidade nós somos muito reservados. Mas ali não, nós vivemos numa comunidade, vivemos como uma família. Um dos nossos valores fundamentais da obra missionária transcultural é compartilhar nossas vidas e muitas vezes os nossos bens também com aqueles os quais nós queremos alcançar com a palavra de Deus. Talvez falando isso para nós que moramos na cidade é quase impossível. Eu não vou dar nada meu para ninguém, não vou dividir com ninguém, mas lá no mato eu divido o que eu tenho com eles, eles também dividem o que têm comigo. E nós ficamos 15 anos lá, meus irmãos. As nossas compras eram feitas aqui em Manaus, eu estava a 1.600 quilômetros daqui, e nós só fazíamos compras 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Quando a compra chegava lá, às vezes algumas coisas já estavam estragadas, mas o que eu quero dizer é que Deus nunca deixou faltar nada. Deus sempre supriu as necessidades. Tinha um girimum, tinha um abacaxi, tinha batata doce, tinha o peixe, tinha carne de caça, porque eles traziam e compartilhavam conosco. E porque também eu não compartilhar o que eu tinha com eles? Isto, meus irmãos, é viver em comunidade. É isto que a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 2, o início da igreja. E quando eu olhava para o texto de Atos 2 e olhava para o que estava acontecendo ali, eu estava vendo a palavra de Deus sendo apresentada, embora que faltava muito ensino e compreensão da palavra de Deus para eles, mas eles estavam agindo desta maneira. E assim foi conosco. Cristo compartilhou a sua vida, não só com os seus discípulos, mas com toda a humanidade, quando Ele foi crucificado na cruz do Calvário, por mim, por você, por aqueles que estão caídos lá no porto, por aqueles que estão nas selvas, por aqueles que estão nas beiras dos rios, enfim, por todos aqueles que estão em todos os cantos da face da terra. Mas como virão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Aí está a nossa responsabilidade diante de nós. Estamos realizando um congresso em Manaus, que era um sonho para nós, e talvez não sabíamos se isso iria acontecer, mas se os irmãos verificarem
ali o logotipo do nosso congresso chama-se uma ampulheta. Aquela ampulheta, ela tem uma areia que você vira e ela vai caindo e vai chegar o tempo final. E o tema diz: até que ele venha, Cristo está às portas. Não sabemos, pode ser hoje, talvez nós não tenhamos mais culto à noite, mas pode ser daqui a 10, 15, 20 anos, não sabemos. E a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque logo a noite vem e não podemos fazer mais nada. E nós estamos chegando neste momento. Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, Santo Amaro, São Paulo, conhecido como Vila Remo. Eu me lembro que naquela época nós fazíamos cultos ao ar livre, nós íamos para as praças, colocava caixa de som, distribuímos folhetos, evangelizando ou convidando as pessoas para chegar, e à noite alguns daqueles chegavam até a igreja, ouvia a palavra de Deus e aceitava Jesus como Salvador. Hoje em dia nós não temos mais esta liberdade. Hoje em dia nós não podemos fazer mais isso. E até outro dia nós estávamos ouvindo aí que iríamos ser até impedidos de anunciar a palavra de Deus nos presídios. Nas escolas, os gideões estão tendo dificuldades para entregar o Novo Testamento, estão sendo impedidos. Nos hospitais, em muitos lugares, estamos sendo impedidos de entrar. E por que não aproveitar a oportunidade enquanto é dia? Porque logo a noite vem. Perseverar, meus irmãos. Esta deve ser a nossa função, perseverar para fazer o trabalho do Senhor. Jesus compartilhou a sua vida, e nós simplesmente temos que compartilhar o nosso tempo, dedicando o nosso tempo para anunciar e pregar a palavra do Senhor. O nosso trabalho anterior na comunidade onde nós vivíamos, no Rio Içana, a minha esposa e eu, nós descobrimos que a hospitalidade foi necessária para construir relacionamentos. E é interessante, meus queridos, que passavam ali os viajantes, passavam os nossos irmãos, e eles sempre procuravam lugar para dormir. E muitas vezes nós cedíamos, tinha a varanda das nossas casas, era grande, mais de 2 metros de largura, eles amarravam as redes em volta. E não era incomum acordarmos 2, 3 horas da madrugada com eles cantando o hino de louvor a Deus e orando. É comum eles fazerem cultos de oração. E às vezes nós estávamos na nossa cama deitados e estávamos ouvindo eles orando. E alguns estavam orando pela Sophia Miller, que chegou lá em 1959. Outros estavam orando pelo pastor Henrique Loi, que passou lá em 1963, pelo Jaime Curtis, orando pelo pastor Vanderlei, orando pelos filhos do pastor, e falando literalmente o nome de cada um, e nós lá na rede ouvindo eles falando. E depois toda a família cantando o hino e louvando a Deus. Muitas vezes poderíamos dizer: mas eles não conhecem a Jesus, não são salvos. Mas diante daquilo que eles conheciam, eles estavam procurando agradecer a Deus e fazer algo para Deus. É certo que faltava ensino, como também ainda falta em nossas igrejas na cidade. Nós temos muitos irmãos nas nossas igrejas que literalmente muitas vezes não entendem o que está sendo ensinado. Muitas vezes não vivem o que a palavra de Deus está ensinando. É diferente daqueles que vivem lá na selva? Não, porque a palavra de Deus fala que Jesus morreu por todos, todos nós nascemos no pecado, não importa aonde você esteja, mas nós temos que perseverar para que eles sejam alcançados. Então, além de ter que ter um ser humilde, além de ter que compartilhar muitas vezes a nossa família com o povo, também é necessário que, dependendo do trabalho para onde você vai, você tenha que ter um treinamento específico, para esse fim. Caso vá trabalhar com um povo que não fala o seu idioma. E nós sabemos que hoje em dia as portas se fechando, quando você quer entrar num país e você diz: eu quero ser missionário. Não, você não pode ser missionário, nós não aceitamos. Mas se você fala: eu sou um médico, bem-vindo. Jogador de futebol, ainda mais quando fala que é brasileiro, pode vir. Enfim, uma infinidade de profissão você pode usar para que você possa adentrar num país desse
e aproveitar para falar de Jesus. Aqueles que desejam alcançar grupos não alcançados também precisam ter habilidades práticas, que os colocam próximo dos exercícios. Testemunho, esta torna-se cada vez mais raro, porque dependendo do que eu faço, meus queridos, a palavra de Deus diz que a nossa vida, ela é como uma luz. Nós temos que brilhar aonde nós estamos, para que as pessoas cheguem até nós e venham querer saber qual é a diferença. Quando os nossos colegas que trabalham entre o povo Pacas Novos, na cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, eles estavam nos contando que quando eles chegaram ali, eles começaram o trabalho da seguinte maneira. Ontem estava falando com a irmã Naíse. Primeiro, o missionário que chegou ali veio da Bolívia, ele pediu autorização, nada mais, nada menos do que Marechal Cândido Mariano Rondon, que naquela época era estado, ou seja, era território de Rondônia. E ele deu autorização para que ele pudesse falar de Jesus. Eles pacificaram o povo Aru-Aru, que é o povo Pacas Novos, que eu tenho a tradução da Bíblia do Novo Testamento lá na frente. E com aquilo, qual era a maneira que eles usavam para chegar e atrair as pessoas? Eles colocavam um lampião num poste, num determinado lugar da rua, e os missionários ficavam ali tocando violão e cantando, e as pessoas vinham atraídas pela música e pela luz, porque não havia iluminação na época, e foram chegando, e assim começou a igreja naquele local. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Nós temos que fazer a diferença. Mas para fazer a diferença, nós temos que ser perseverantes, porque vai ter época que nós vamos passar por dificuldades, mas tem épocas que nós vamos estar lá em cima. Ontem, quando eu vi o coral aqui da igreja, do pastor Antônio cantando, eu fiquei muito alegre, meus irmãos, de ver o empenho daqueles irmãos cantando aqui com ardor. Talvez poderíamos pensar, muitas pessoas pensam, estado do Amazonas, Manaus, é uma grande aldeia. Tem povos aqui de muitas etnias, mas tem muita gente de outros estados do Brasil. Nós podemos, o povo de Deus não importa onde estão, meus queridos. Nós somos o povo de Deus. Não me importa a sua nacionalidade, não importa a sua localidade. Se você recebeu a Jesus, nós somos o povo de Deus, e lá nos céus nós vamos estar juntos. E a palavra de Deus diz que nós vamos cantar um lindo coral lá nos céus. Os irmãos puderam imaginar? Eu estava vendo algumas fotos daquela que o pastor Osmar mostrou de Jerusalém, onde o pastor Alexandre sempre está, mostrando o povo lá no Muro das Lamentações, os irmãos cantando. Meus irmãos, como vai ser maravilhoso juntar pessoas de todos os lugares. A palavra de Deus nos fala, povo de todas as tribos, povos e nações. Não importa se é Baniwa, Curipá, Cunhengatu, Erequena, Yanomami, Seteré, Riscariana, Pacas Novos, Gavião, Zoró, Machacali, não importa se vai ser Manchinere, se vai ser o Aru-Aru, não importa se vai ser Guarani, se vai ser Caingangue, todos esses estarão lá, meus irmãos. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Eu tenho aqui uma estatística, eu tenho esses marcadores de Bíblias lá que os irmãos podem pegar. Diz o seguinte: povos não alcançados, grupos indígenas conhecidos no Brasil, 164, falando a sua própria língua, com a sua própria gramática. Povos menos alcançados, 67. Povo alcançado, apenas 19. 99 povos enganjados. Onde estão essas pessoas? Esses povos não engajados? 2 está no sul, 2 no sudeste, 13 no centro-oeste, 25 no nordeste e 54 no Amazonas. Juntos até a última, juntos até todos serão alcançados para Jesus, juntos até alcançar o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, minha prima. O campo é vasto, meus irmãos, mas muitas vezes nós andamos olhando para o chão,
E mesmo assim nós ainda tropeçamos e nos machucamos. A palavra de Deus diz que nós temos que levantar os nossos olhos, nós temos que ver as necessidades, nós temos que olhar para o campo e ver que milhões de pessoas estão morrendo sem Cristo, meus irmãos. E cabe a mim e você. Aparentemente nós somos um grupo pequeno, mas se cada um de nós fizermos a tarefa que o Senhor tem colocado em nossas mãos, com certeza nós iremos fazer muito para o Senhor. Confie no Senhor e persevere, porque sem confiar no Senhor, meus irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Muitas vezes eu já tentei fazer alguns trabalhos achando que eu sabia fazer, achando que eu era muito inteligente e que eu podia fazer, mas eu vi que não dava certo. Algumas vezes andando pelo Rio Içana eu tentei arrastar a canoa sozinho, eu vi que não dava certo. Às vezes a corda escapava da minha mão e a canoa ia rio abaixo, e aí a gente tinha que chamar outras pessoas para ajudar. Mas quando vinha 2, 3, nós puxávamos com facilidade. Assim um trabalho de Deus, quando juntamos todos nós, o missionário lá no campo, a igreja que está por trás, aqueles que estão nos apoiando, meus irmãos, é muito mais fácil fazer o trabalho do Senhor. Mas importa ainda, se você quiser alcançar pessoas que ainda não foram alcançados, nós precisamos confiar no Senhor, permanecer firme no compromisso de alcançá-los. Os planos mudarão, a papelada de vícios, documento como é exigido para alguns lugares, até para nós dentro do Brasil. Para entrar dentro de uma área indígena, nós temos que ter autorização de Brasília, nós temos que ter autorização das autoridades. Então esse livre acesso que a Constituinte nos dá, mas ela é livre até um determinado lugar, mas nós temos que ter, né? Isso é muito importante, mas nós não podemos desanimar, nós temos que perseverar. Pode haver momentos em que nós iremos questionar, será que vale a pena? Eu olho para trás hoje, muitos sabem que antes de eu ser missionário, eu era militar na Força Aérea Brasileira. Eu deixei de ser militar para ser missionário. Ontem o pastor estava falando, o Alexandre estava falando que muitos são desafiados para a obra missionária através de congressos, através de conferências. Eu digo que Deus me levou para um lugar de uma maneira completamente diferente, e eu fui desafiado para ser um missionário dentro do Parque Nacional do Xingu. Numa determinada manhã, eu fui convocado para uma missão. E tem um ditado popular na linguagem militar que diz que missão não se discute, missão cumpre-se. Eu entrei no avião da Força Aérea em São Paulo, viajamos o dia todo, e no final da tarde nós pousamos no Parque Nacional do Xingu, Poço Leonardo Vilas Boas. Descarregamos o avião, no outro dia o avião voltou para São Paulo e eu fiquei sozinho ali 17 dias. Não foi fácil, eu com 18 anos de idade, saindo da capital de São Paulo, ficando no Parque Nacional do Xingu durante 17 dias, e eu tinha que cumprir a missão a qual eu havia designado. Eu me lembro que numa manhã eu estava na beirada do rio, fazendo o meu trabalho. Eu ia montar uma ponte para um treinamento que havia a ter da equipe de salvamento da Força Aérea, e eu me lembro que eu ouvia um barulho insistente assim, e eu não sabia que barulho era aquele, e eu curioso, sozinho na beirada do rio, umas 10 da manhã, e de repente eu olhei para rio abaixo e eu vi que estava uma canoa subindo, e tinha muita gente naquela canoa. E quando a canoa se aproximou, era o grupo da etnia Tchucarramães, mais conhecido como beiço de pau, aqueles que têm o disco embaixo dos lábios. Imagine eu, vindo de São Paulo, de repente quando eu vi aquilo, eu corri imediatamente para o alojamento onde eu estava, e eles chegaram quase junto comigo. E um que falava um pouco de português perguntou: por que você correu? Não vamos fazer mal, a gente quer desodorante, sabonete e tal, então eu dei essas coisas para eles.
Durante esses dias que eu fiquei ali, meus irmãos, Deus falou o meu coração. Durante esses dias que eu fiquei ali, quando eu voltei a São Paulo, eu voltei convicto que Deus tinha me chamado para a obra missionária e era entre os povos indígenas. A minha esposa, na época, tinha sido aluna do IBM, estudou junto com o pastor Osmar Vandetti. Depois o pastor Osmar Vandetti foi o meu professor. E aí, no ano de 1982, depois de terminar o curso, nós ingressamos na obra missionária. E de lá para cá já se fazem 42 anos. Então, quando eu olho diante disso, vale a pena servir a Deus, meus irmãos. Não importa onde Deus te mandar, Deus vai suprir as necessidades, Deus vai dar o que você precisa, porque é o trabalho dele. Deus é fiel. Muitas vezes nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Deus realmente, Ele supre as nossas necessidades. No entanto, meus queridos, nós devemos continuar firmes, fazendo o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. Esta é a nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade como igreja, povo de Deus, perseverar na realização da obra missionária, alcançando aqueles que nada conhecem a respeito de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Pai que está nos céus, agradecemos a Ti, Senhor, por esses momentos em que passamos juntos. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos reunir em Teu nome. Obrigado por cada igreja representada aqui, Senhor. Que o Senhor nos abençoe durante esse tempo, que o Senhor nos dê uma boa comunhão e que possamos sair daqui despertados para continuar perseverando, fazendo a Tua obra, ó Pai, até os confins da terra, aonde Jesus Cristo ainda não é conhecido. Obrigado mais uma vez por tudo. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bem-vindos a Manaus.